Oi, gente. E trazer uma dica super legal para vocês. Aqui tá uma régua e uma folha. Então, hoje, quando você precisa fazer linhas paralelas, enfim, independente da posição da sua linha, seja ela em diagonal, vertical, horizontal, enfim, o que você faz hoje com uma régua normal? Você vai ter a sua linha base, bem clarinho, né? Não dá pra ver. E aí você vai lá, eu quero de 5 em 5 centímetros. Vai lá, mede os 5, faz uma bolinha, mede lá outros 5 centímetros, faz outra bolinha. Lá com a régua. Junta esses dois pontos e faz a sua outra linha de 5 centímetros. Esse é o método que a gente aprendeu na escola, que todo mundo usa na réguinha tradicional, né? Então, eu vim aqui trazer uma régua de patchwork. Essa régua maravilhosa, ela tem de vários tamanhos. Vários tamanhos. Essa aqui é de 30 centímetros, tradicional. Só que ela é de 30 por 15. Qual é a ajuda que ela dá? Vou tentar usá-la assim. Assim, se aqui eu tenho 5 centímetros, eu quero continuar fazendo 5, 5, 5, 5, fazer uma ripa, por exemplo. Eu vou posicionar o meu 5 na linha que eu tracei. E aí, aqui em cima eu já tenho 5 centímetros. Ao contrário, a mesma coisa, ela tem 15. O reflexo. Então, ó, vou posicionar a linha de 5 centímetros na última linha que eu posicionei e traço 5 centímetros. 5, 6, 7, 3, 2, 1, tanto faz. A vantagem é que você não precisa ficar. Faz as bolinhas, depois risca, faz as bolinhas, depois risca. Essa régua agiliza muito. Até para você conferir algumas medidas, dependendo do desenho que você estiver fazendo, tá? Ela aqui também tem ângulos. Esses ângulos são mais difíceis de usar, mas ajudam também. Então, por exemplo, eu quero fazer um cubo, uma caixa. Eu posso posicionar aqui o meu ângulo, aqui é o de 30 graus, na linha que eu pretendo traçar, e aqui eu vou ter um ângulo de 30 graus. Então, por exemplo, olha. Vou fazer aleatório aqui só para vocês verem. Tem um ângulo de 30 graus. Mesma coisa de 45. Por na linha de cima, para não confundir. Ó. 45. E assim, sucessivamente, o de 60. Tá? Então, você consegue traçar essas linhas em diagonal, tanto para um lado quanto para o outro, tá? Você tá com um triângulo aqui e os ângulos, tá? Isso aqui ajuda bastante também. Tá? Então, eu vou mostrar ela aqui na prática. Aqui eu só mostrei o uso dela. Vou mostrar lá embaixo. Aqui embaixo eu tô pintando uma cestaria. Tá? Aqui tá em processo ainda. Então, eu risquei a minha cesta e falei, puxa, mas eu tô achando ela meio tortinha. Vamos conferir as medidas e se elas estão paralelas? Vamos lá. Tudo tem que estar paralelo com a linha do horizonte, certo? Meio tortinho. Então, minha linha do horizonte, ó. Mesa, ela tem que estar reta com a minha peça, né? É escuro, né? Ó, esperou um pouquinho, vai dar pra ver. Então, essa vai dar pra fugir. Muito escuro. E assim, ó. Então, ó, eu alinhei a minha régua na peça, né? Que no meu caso é quadrada, se for quadrada. E alinhei na linha do horizonte. Então, eu tenho um quadrado aqui, ó. Então, tá retinho. Então, eu vou usar a linha do horizonte e as extremidades como referência de medida.
Então, ó, eu tô aqui na extremidade da minha caixa de cestaria. Aí eu vou olhar aqui na minha régua. A quina dela, ó, ela está realmente paralela com a medida. Olha lá. Tá bem escuro o fundo, né? Vou ficar com isso aqui na minha frente, mas vocês vão conseguir enxergar. Eu vou deslocar um pouquinho para vocês verem o risco branco, ó. Tá embaixo. Então, eu alinhei aqui e conferi que aqui está paralelo. Aqui tá alinhado e eu tô vendo que aqui também tá alinhado. Então, eu tenho 3 linhas paralelas, tá certinho. Independente se tá em ângulo ou não. Então, eu vou comparar agora a trama e a lateral. Aqui ela vai estar diagonal. Então, eu vou alinhar aqui com a primeira. Vou ver que aqui, ó, a segunda linha tá aqui em 1,5 centímetro. 1,5 centímetro, tá alinhado. Fica fácil vocês visualizarem. A segunda faixa tá a 2 centímetros, mais 2 centímetros, mais 2 centímetros, e tudo alinhada com o pezinho da minha cesta. Tá? Então, se eu fosse riscar, poderia encostar minha régua aqui, colocar no 2 centímetros e riscar. 2 centímetros e riscar. 2 centímetros e riscar. A mesma coisa aqui. Só que eu tenho que acompanhar o ângulo da caixa, tá? Como as partes que estão lá atrás não vão aparecer, a gente não tem como conferir. Mas se fosse, eu teria um ângulo aqui. E teria outro ângulo aqui, ó. Tá? E aí, onde elas se cruzarem aqui, mais ou menos nesse ponto, seria o fim da minha caixa, tá? Então, isso aqui agiliza muito para você fazer os risquinhos. Essa é a régua que eu mais gosto, porque ela é mais limpa em relação às medidas dela, tá? Vou pegar papel de novo. Ela é mais limpa. Eu tenho outras réguas aqui. Uma menorzinha, por exemplo. Aqui, ó. Essa aqui eu já fico um pouco confusa com essa linha azul. Eu já não gosto muito. A linha azul me confunde um pouco. Confunde os olhos. Mas ela tem as mesmas funções, só que ela só tem 2 ângulos, o de 45 e de 60. Ela não tem um ângulo de 30 graus. Essa aqui é de 15 por 15, quadradinha. Também funciona tão bem quanto. Só que eu acho que o meu olho se adapta melhor a essa, tá? Essa aqui é da Toque Cri, que também vende como régua de patchwork. E essa aqui é da West Press, linha artesanal, tá? Essa aqui tem vários tamanhos, tá? Tem inclusive um quadrado de 30 por 30 também maravilhoso. Mas essa aqui, sinceramente, é um tamanho ótimo. Não precisa ser maior que isso, não. Ela cabe na bolsa, dá pra carregar, tá? Então, essas réguas aqui são ótimas pro nosso dia a dia de pintura, para fazer faixinhas, riscar alguma coisa, conferir a linha do horizonte, se a linha do horizonte tá paralela à nossa peça, tá? Então, essa é a dica que eu queria deixar para vocês, dica de régua, pra gente não ficar sofrendo com a régua tradicional, tá bom? Um beijo, até o próximo.